Fala, Bilu! Ó, tudo belezinha? Tudo tranquilo? Se você está aqui nessa página é porque você quer aprender sobre como criar o seu cliente ideal. E por criar, eu digo ganhar conhecimento sobre o seu cliente, sobre a sua persona, beleza? Portanto, você vai me ver falando muito sobre esse termo, o termo persona. E o que é uma persona? Fica tranquilo que a gente já vai falar sobre esse ponto aqui, beleza? Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Felipe Pavani e eu costumo chamar todo mundo de Bilu, tá? Bilu. Pode parecer estranho, etc, mas você já se acostuma, tá? Eu sou diretor do Pavani Estúdio Criativo e a gente já atendeu clientes como o Primo Rico, o Novo Mercado, inclusive hoje eu faço parte da equipe, e parte integral da equipe deles, né? O Código da Riqueza, a Mix and Match, a Decathlon, a gente já atendeu, a Avenue Securities também e muitos outros clientes ao longo dos últimos anos. Também fui criador do curso Convertendo pelo Design, um curso onde eu ensino como você construir a sua página de vendas e entender o que está por trás de uma página para poder converter o seu lead em um cliente, alguém que compra de você de fato, tá? Você pode entrar convertendopelodesign.com.br. O objetivo desse vídeo aqui é muito simples, cara, muito simples. Eu vou ajudar você a ganhar conhecimento sobre como montar a sua persona do jeito correto, beleza? Para isso, primeiro, a gente precisa começar entendendo o que são personas. O que são personas? Personas, presta atenção aqui comigo. Personas, elas são representações do seu usuário, do seu cliente, do seu comprador. O que eles querem alcançar, o que eles querem comprar, o que eles querem de soluções para os seus problemas e como você pode ajudar eles a alcançar esses objetivos, beleza? Personas, elas não são descrições exatas do seu cliente, não são, mas pode te ajudar a ganhar insights valiosos sobre as suas motivações, os seus desejos, os seus medos, esperanças, vontades e assim por diante, beleza? A forma mais correta de você construir a sua persona seria você primeiro coletando esses dados de acesso ou da sua página, do seu site, ou através de pesquisas ou questionários com a sua audiência, para só depois de você ter coletado toda essa informação, aí sim você começar a colocar em prática o que você vai aprender aqui comigo, beleza? Então assim, mesmo que você não tenha esses dados coletados, não se preocupa, beleza? Que dá pra gente continuar aqui sem o menor problema. Quantos tipos de personas que existem por aí? Isso vai depender muito, tá? Porque talvez você já tenha ouvido falar dos três principais tipos, como por exemplo, user personas, a marketing personas e a customer personas. Elas tendem a ser similares entre si, porém elas têm um foco específico em diferentes tipos de informação que pode tornar cada um deles mais útil do que o outro, tá? Então, por exemplo, a forma como você vai utilizar essas personas e a forma como você vai enquadrar nos exercícios que você vai fazer aqui comigo, ou com o seu cliente, ou com você mesmo, dependerá muito do contexto com que você está precisando ganhar maiores informações sobre elas. Então, o contexto é extremamente importante para você poder construir essa persona, tá? E você já vai entender mais sobre isso daqui para frente. Quando a gente fala de user personas, o uso dela está muito mais focado em entender as suas vontades e objetivos. Já quando a gente fala de marketing personas, as respostas que você tenderá a buscar nesse caso estão mais interligadas a, abre aspas, quais são os seus desejos, por que elas buscam comprar o item ao invés daquele, ou seja, quais são as suas aspirações e desejos, tá bom? E por fim você tem a Customer Personas, que ela possui um comportamento um pouco mais híbrido nesse caso. Então, se você busca focar em qual é a experiência do seu usuário dentro da sua loja, da sua página, do seu site, do seu produto digital, você pode querer incluir detalhes sobre esses pontos para esse tipo de persona, que é o que a gente chama de Customer Personas. Beleza? Entendeu até aqui? É importante dizer o seguinte, cara, que geralmente as personas elas são utilizadas antes mesmo de você lançar algum produto, algum site, alguma experiência,
alguma, ou até mesmo uma nova marca, por exemplo, pois o objetivo é você tentar entender e buscar clareza sobre o público que você quer atingir, limitando a sua abrangência a pelo menos 3 indivíduos diferentes, o que poderão, no caso, comprar a sua oferta, seja ela física ou digital, tá? Portanto, a oferta final, ela é influenciada tendo como base o recolhimento desses dados todos referentes a essas personas que a gente mencionou anteriormente. Você pode descobrir no meio do caminho que você vai precisar criar um blog, por exemplo. Um blog para um tipo específico de persona e outro blog para outro tipo de persona. O que é muito comum hoje em dia, tá? Mas essa estratégia pode não ser muito benéfica. Você pode ter diferentes variações desse tipo de blog para atingir determinadas pessoas, para atingir determinadas personas e públicos. As personas, elas são ótimas também para você definir o tom de linguagem que você vai utilizar na hora de montar suas campanhas de marketing, por exemplo. Tá? Você deverá falar, por exemplo, de uma maneira mais progressiva ou mais conservadora, de uma maneira mais, sei lá, animada ou retraída. Tudo isso vai influenciar a sua mensagem para o seu público final, tá? Isso é extremamente importante, que aí você consegue definir melhor qual é a linguagem que você vai utilizar. Antes da gente começar a pensar em construir uma persona, antes da gente começar a pensar, colocar a mão na massa, eu quero tocar em alguns pontos aqui com vocês relacionado ao motivo da gente acabar construindo as personas, beleza? Tem 6 motivos que eu considero cruciais para a construção de qualquer persona, beleza? Um dos principais motivos que eu vejo é a gente ter vantagem em cima da concorrência, tá? O segundo motivo seria ter consenso do seu time e de futuros colaboradores. O terceiro motivo é a gente prover mais foco para o desenvolvimento de um produto, serviço, lançamento, website, página, etc. Quarto motivo, a gente dá perspectiva para todos os envolvidos no negócio, ou seja, os sócios da empresa. Quinto motivo, gerar empatia para quem se aventurar na criação de um novo produto ou de uma nova experiência. E sexto motivo, a gente gerar contexto para decisões voltadas ao design, beleza? Quando a gente fala do primeiro ponto, que é ter vantagem em cima da concorrência, eu quero fazer um exercício básico aqui com vocês, beleza? Se você está vendo esse vídeo e está em outra aba, sai do Xvideos, volta para cá, presta atenção que isso aqui é muito importante, tá? Faz o exercício aqui comigo, ó. Pensa numa secretária. Tenta formar uma imagem mental de uma secretária. Eu vou ficar uns segundos aqui em silêncio enquanto você pensa nessa imagem mental que você tem de uma secretária, tá? Pense numa secretária. Esse pensamento pode ser baseado no que você já viu na sua vida, no que você já ouviu falar, nas suas experiências de terceiros. Tenta formar essa imagem mental. Onde ela está sentada, qual o cabelo, a cor do cabelo dela, como que ela usa o cabelo. Tá? Agora, olha para essa imagem aqui que eu vou colocar na tela, de uma secretária que eu achei na internet. Esse tipo de imagem é um estereótipo de uma secretária, certo? Garota nova, com óculos, terninho, cabelo arrumado, uma moça bonita, aparentemente inteligente e assim por diante. Concorda? Isso aqui é um estereótipo. Eu adoraria, cara, que você inclusive colocasse mais para frente, talvez comentasse comigo diretamente no meu Instagram, o que você imaginou para a gente ver se o estereótipo bateu ou não, tá? Por exemplo, quantas você já pensou, você chegou a pensar se essa secretária seria uma mulher? Ou talvez você pensou que ela poderia ser um homem? Poucas pessoas provavelmente pensariam que isso aqui poderia ser um homem, né? Ela estava sentada num ambiente de escritório ou estava sentada em algum outro lugar? Ela era mais jovem ou mais velha? Qual que é o ponto desse exercício aqui? É mostrar a diferença entre um estereótipo e um arquétipo. Isso que a gente acabou de fazer e de coletar aqui é um estereótipo. Arquétipos, eles dão acesso a dados bem específicos e baseados em evidências. Enquanto que os estereótipos, eles são baseados em experiências que a gente ouviu falar, ou murmurinhos que a gente diz por aí, ou que a gente ouve na televisão e assim por diante. Claro que às vezes você não vai ter todos esses dados o suficiente para coletar e montar um arquétipo perfeito da sua persona.
Porém, hoje em dia não é caro a gente coletar esses dados. Mas disso tudo a gente vai falar mais para frente, tá bom? Foca aqui comigo nesse ponto que a gente está tocando aqui. O segundo ponto importante que a gente precisa comentar, para você construir uma persona é você ganhar consenso do seu time e de futuros colaboradores dentro da sua equipe. Quando você trabalha, por exemplo, por conta, talvez você possa pular esse passo. Mas de qualquer forma é interessante você ter a sua persona bem definida para poder compartilhar com novos colaboradores que vão poder talvez se juntar a você no futuro. Beleza? Esse é um dos maiores problemas, cara, em médias e grandes empresas, que é ganhar consenso de todos os, digamos, de todos os envolvidos na criação, por exemplo, de uma oferta, de um produto, de um serviço, sobre para quem a gente está criando algo, o que está sendo criado, etc. Tá? Porque, novamente, todos terão uma ideia pré-concebida de quem é esse usuário final. Todos vão ter uma suposição. Você pode não ter essa realidade agora, tá? Mas times de design, de desenvolvimento, de marketing precisam desse consenso entre o que a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo. Bem definido logo no início de um novo projeto. Tá? Isso precisa estar muito claro na cabeça de todo mundo, porque senão a gente vai acabar indo para lugar nenhum. O terceiro ponto que eu disse lá atrás, ele é relacionado a dar maior foco para a produção de um novo produto, um novo serviço ou uma nova oferta. E aqui é importante a gente construir personas para te tirar de uma vertente voltada na centralização da tecnologia. Ou seja, construir algo baseado na tecnologia disponível só porque você pode fazer isso, esperando que alguém use essa tecnologia ou entenda o que você está entregando ali. Portanto, vai te ajudar, nesse terceiro ponto, a construir uma nova oferta baseada nas necessidades de um usuário específico, naquilo que ele busca alcançar, e não no que você acha que será útil para ele, não naquilo que você acha que você pode entregar, justamente porque você só tem uma tecnologia melhor que dos outros. Você vai querer encontrar as experiências principais para que o seu usuário, o seu cliente, tenha uma boa chance de converter comprando a sua oferta. Tá? Esse terceiro ponto é sensacional. O quarto ponto, ele é relacionado a dar maior perspectiva para os envolvidos no negócio. Tá? Ou seja, aqui a gente está tentando envolver mais os sócios, os stakeholders e assim por diante. E por que esse ponto ele é importante? Porque muitas vezes as pessoas que estão gerenciando o negócio já têm uma opinião bem forte sobre quem são os seus clientes ou os seus usuários. Portanto, para você dar uma perspectiva para eles, você dar essa perspectiva ajuda a facilitar a conversação para um viés mais baseado em dados e não em suposições. Como eu disse anteriormente, cara, às vezes você não possui esses dados e nem tem uma audiência. E essa audiência, eu digo, suficientemente grande, tá, para conseguir rodar pesquisas ou questionários. Mesmo assim, é importante você construir as suas personas, mesmo que seja baseada em suposições. Tá bom? É ruim a gente fazer isso, mas não tem problemas tão grandes assim, porque depois você pode validar isso com o tempo. O quinto ponto é a gente gerar empatia para quem for criar um novo produto ou oferta. Imagina que você tem uma ideia, tá? Você tem uma ideia aqui de um produto novo, físico, digital, e que você vai delegar a sua criação para um time de designers, de desenvolvedores ou até mesmo uma equipe de marketing, por exemplo. Tá? É importantíssimo que eles ganhem conhecimento, base sobre quem vão ser os usuários para que eles possam construir esse novo produto para o usuário que vocês estão querendo alcançar. Se eles não souberem, como é que eles vão se comunicar? Pensa comigo aqui, você não é o usuário do seu produto, certo? O problema mais recorrente é que se você não tem muito acesso a nenhum outro tipo de informação, você e o seu time provavelmente vão se basear nas suas experiências pessoais para a criação dessa nova oferta que vocês estão querendo colocar no mercado. E isso é perigoso, cara. Isso é muito perigoso. E o sexto e último ponto é a gente gerar
contexto para as decisões de design. Não importa se você está desenhando um produto, um serviço, uma campanha, uma landing page, um website. A ideia é que você pare de falar daquele usuário genérico e tente focar em algo mais concreto, que tenha mais solidez. Ou seja, ao invés de você focar na, abre aspas, pessoa que quer comprar um carro, você começa a desenhar algo pensando na pessoa, ou melhor, na mãe grávida que quer comprar um carro para o seu filho de 21 anos. Percebe como isso já é muito mais nichado? Por que você deveria fazer isso? Pois a sua empresa ou negócio oferece soluções para problemas específicos do dia a dia de algumas pessoas. Diferente do Google, por exemplo, que responde questões para quase todo tipo de pessoa. Então você não vai ter condições de conversar com todos ao mesmo tempo. Você não é o Google. Tá? Então, as pessoas falam, não, qualquer cliente é meu cliente. Não é assim, beleza? Tendo dito tudo isso, idealmente, construir o seu cliente ideal se resume em 3 pontos essenciais. Primeiro, coletar dados. Segundo, identificar grupos específicos. E terceiro, construir o arquétipo. Vamos começar pela coleta de dados aqui, tá? Existem diferentes tipos de dados, alguns sendo mais fracos e outros sendo mais fortes. Não importa qual tipo de persona que você precise, mas tenta sempre se garantir que você tenha alguma evidência antes de começar a construir a sua persona, tá? Para a coleta de dados existe um método qualitativo, que é tipicamente recolhido através de entrevistas, testes com os usuários, observação e perguntas para coleta de respostas. Você geralmente coleta esses dados através de entrevistas com seus próprios usuários ou clientes, faz perguntas pelo telefone ou por chat e tenta entender o porquê dele se comportar de certa maneira e por que ele toma as decisões que toma. Esse é um método qualitativo. Ela é uma forma também, esse método é uma forma mais rápida para você conseguir esses dados qualitativos, tá? Todas essas formas que eu falei. Há também o método quantitativo. Esses dados eles são aqueles recolhidos, por exemplo, pelo Google Analytics, questionários com respostas numéricas, e todos eles são facilmente programáveis. Hoje, nos dias de hoje, né? Porque você tem muitas ferramentas para isso. Esse tipo de dado busca identificar, por exemplo, padrões de comportamento dos seus clientes e como que você pode melhorá-los para entregar cada vez mais valor. Ok? Beleza? O segundo passo seria você identificar os grupos a partir dos dados que você coletou. Ou seja, você vai ter de encontrar uma maneira de segmentar esses usuários em grupos, para que eles tenham significado para você poder destrinchar esses dados mais tarde. Esse segundo passo, nós não teremos tempo aqui de conversar nessa aula, mas se vocês tiverem interesse, eu posso dar mais conteúdo sobre isso também futuramente, tá? Mas ele não é necessariamente importante para a gente continuar essa nossa aula aqui, esse nosso vídeo, beleza? E o terceiro passo é a construção das suas personas, beleza? Há 3 pontos essenciais que você precisa considerar na hora de montar a sua persona. E eu vou falar deles logo mais, tá? Antes, eu quero te dizer que é neste terceiro passo que eu vou te mostrar aqui os exercícios que eu montei e que você acabou de comprar para que você possa usá-lo também daqui para frente, seja com você mesmo, seja com o seu cliente, tá? O primeiro passo, ou melhor, o primeiro ponto essencial é você organizar o conteúdo da sua persona de forma que fique fácil de visualizar. De nada adianta você coletar, por exemplo, todas as informações que você precisa sobre essas personas e colocá-las, por exemplo, num documento de 30 páginas do Word, tá certo? Porque ninguém vai ficar parando para ler essa quantidade de informação. É cansativo, há uma perda de tempo e vai acabar não ajudando muito o seu time, nem os seus futuros colaboradores, muito menos o seu cliente. Beleza? Você pode inserir, por exemplo, gráficos, tabelas, imagens, ícones, para facilitar toda a leitura dessa pessoa que está lendo, desses dados de uma persona. Portanto, organize esses dados de forma que fique fácil, tranquilo de ler para as outras pessoas que forem pegar esse documento. Por exemplo, se você procurar no Google por
persona template, se você procurar aí por esse termo, você vai encontrar vários exemplos disso que eu estou falando aqui para você. Olha como que a organização é interessante e tira referências desses materiais, beleza? O segundo ponto essencial é você considerar o formato e o meio que ele vai ser exibido. Você vai entregar em formato digital ou em formato físico? Você tem que ter certeza de que o formato escolhido vai te ajudar a apresentar isso para algum cliente ou para o seu time, entendeu? E por fim você tem o que eu chamo de ajuste cultural, ou seja, pensa aqui comigo rapidinho, quem que é o seu chefe? Quem que é o chefe do seu chefe? Você trabalha com um cliente ou com uma empresa que tem um padrão mais empresarial ou num local onde as pessoas são mais criativas, por exemplo? Pensa bem nesse ajuste cultural, porque as suas personas talvez precisarão ressoar com a equipe ou com o cliente que você está atendendo. Então, não adianta nada você colocar uma persona que tem um perfil empresarial, sendo que a sua equipe inteira ela é mais criativa, mais livre nesse caso. A partir daqui eu quero explicar agora como que esse exercício que você acabou de comprar, ele funcionaria na prática. Isso aqui vai servir mais como um guia para você ficar mais habituado. Eu tenho aqui o exercício que eu montei especialmente para você e vou compartilhar aqui com vocês. Ó, se vocês verem aqui na minha tela, vocês vão perceber que há 6 quadrantes nessa primeira folha e 6 quadrantes nessa segunda folha, mais 4 quadrantes na terceira. Qual que é o objetivo da gente ter esses quadrantes? É que nós tentemos montar uma história para essa persona, tentando identificar tudo o que há no universo dessa pessoa que a gente está criando para podermos montar uma comunicação que apele exatamente para ela. Mas aí você pode chegar e me perguntar, por que não trabalhar em grupos de personas? Por exemplo, né? Você pode me perguntar isso. Pois, vou te responder, a gente não quer atacar grupos, a gente quer atacar indivíduos. Se a gente fala com indivíduos, nós temos uma eficiência maior na mensagem. Tem como eu comprovar isso para você com fatos? Não, não tem. Tem como eu te falar isso baseado na experiência que eu tive todos esses anos. Beleza? No primeiro quadrante, a gente tem o que eu chamo de demografia, certo? Ou seja, a demografia ela visa estudar tamanho, estrutura e distribuição das populações. Tenta estudar as dinâmicas atuais de uma sociedade que a gente vive e como que elas se comportam no decorrer do tempo. No nosso caso, a gente vai tentar entender, por exemplo, onde que essa pessoa vive, se ela é casada, quantos anos ela tem, se possui filhos, qual que é a profissão, história profissional e assim por diante. Esse tipo de dado você consegue coletar usando, por exemplo, o próprio Google Analytics, beleza? Só que o Google Analytics te dá de um perfil, de uma amplitude maior. Já no quadrante 2, nós temos a psicografia. A psicografia ela visa estudar os atributos psicológicos da persona que a gente vai criar. Nesse caso, então, qual que é o lifestyle da pessoa, o que ela costuma fazer, quais atitudes ela tem no dia a dia e assim por diante, tá? Ou seja, todo o universo psicológico dessa persona, tá? Então você vê que são 2 quadrantes bem diferentes. Todos os demais quadrantes, eles são autoexplicativos e não tem necessidade aqui de eu passar um por um com vocês, tá bom? Importante aqui, eu sugiro que você faça pelo menos 2 personas diferentes, tá? Um homem e uma mulher. Se você vende mais para mulheres, comece trabalhando com uma mulher. Se você vende mais para homens, comece pelos homens. Mas sempre tente criar os 2 sexos, tá? Para você conseguir se comunicar com ambas as personas, com esses ambos espectros, né, de clientela. Após você recolher essas informações todas, cara, você vai começar a organizar ela de forma que fique facilmente compreensível para caso uma outra pessoa que pegue esse documento consiga ler. E é assim que você poderá apresentar para um cliente ou para a sua equipe. Todas essas imagens aqui que eu recolhi, que você está vendo agora, eu recolhi através do Google mesmo, tá? E você pode pesquisar por persona template no próprio Google que você vai encontrar a mesma
as mesmas imagens, tá? E o que elas têm em comum? É que elas estão todas muito bem organizadas. Você não vê nada aqui com texto corrido. O ponto-chave, cara, é você organizar essas informações da forma mais visualmente agradável possível. Para isso, você pode contratar, por exemplo, um designer para te ajudar na confecção e na organização dessa informação e colocar tudo em um único PDF para facilitar o compartilhamento mais tarde, para você enviar para o seu cliente, para o seu cliente enviar para o cliente dele. O ideal é que você não se limite somente a textos, pois é muito provável que as pessoas vão ler, é muito improvável que as pessoas vão ler tudo isso aqui, tá? E qual que é o ponto importante disso tudo aqui? É que agora você tem acesso a todo esse material e você pode acabar utilizando isso aqui tanto para a sua empresa quanto para o universo de outras empresas, para os seus clientes. Então, é muito importante que você utilize esse material primeiro consigo mesmo, para você ver se você consegue ter o trato de fazer esses exercícios. Esse é um exercício mais demorado e que consegue te dar um maior avanço para entender a sua persona. Certo? Então, comece com você mesmo, comece primeiro por você e vá escalando. Por exemplo, você pode pegar um amigo seu que tem uma empresa, fazer esse teste. Ou, se você for que nem eu, já pega, quando eu aprendi todo esse framework, eu já peguei o primeiro cliente que apareceu e já fui tentar montar. Beleza? Qual que é o próximo passo que você tem que fazer? É você acessar o outro vídeo que eu montei, que é com um cliente real. Ou seja, eu estou ali ensinando como você aplicar isso na prática. Quais são as dinâmicas envolvidas nesse exercício e como que eu guio o cliente pelo exercício todo. Ou seja, pode te dar uma base muito mais sólida para você rodar, te dar mais confiança também para você rodar o seu exercício com outros clientes, tá bom? E para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer muito por você ter comprado esse produto. Eu espero que te ajude totalmente. Se você tiver qualquer dúvida, é só você entrar em contato no e-mail felipe@fpavani.com. felipe@fpavani.com. E qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato direto comigo lá ou você pode me chamar no Instagram @felipavani. Beleza, Bilu? Espero que você tenha gostado bastante e espero que isso seja muito útil para você. A gente se vê na próxima. Valeu!